Vamos então abrir a palavra do nosso Deus na se der tempo nós concluirmos, tudo bem, senão nós terminaremos no domingo que vem. Aliás, não no domingo que vem, porque domingo que vem nós estaremos aqui em festa, aniversário, celebrando os 9 anos de organização da nossa igreja, mas na sequência dos estudos, das pregações que teremos. O livro de Eclesiastes é um livro que está dentre os livros poéticos das Escrituras. As Escrituras possuem 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, essa é a leitura sapiencial das Escrituras sagradas. Elas reúnem, então, palavras de sabedoria, palavras de consolo e também nos fala a respeito da experiência de vida de cada um de nós, tanto dos Salmos, como também aqui em Eclesiastes, como Cantares, que fala especificamente da relação entre esposa e marido, e também considerando a relação de Cristo com a sua igreja, que é a figura, do casamento, é a figura de Cristo com a sua igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Mas aqui o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, ele trata de assuntos relacionados de fato a como ela deve ser vivida, ou como ela é vivida, e como deveria ser. É isso que nós temos visto aqui. Primeiro capítulo, ele tratou da questão de que, ele começou falando de que tudo na vida é vaidade. Aí ele disse que tudo na vida é uma eterna mesmice. Depois ele falou da sua experiência, isso no primeiro capítulo, que já vimos. No segundo capítulo, ele já falou das diversos tipos de vaidades. A vaidade das propriedades, das possessões, a vaidade do trabalho, a vaidade da sabedoria, que estudamos no domingo passado. E hoje ele vai falar de outro assunto super importante para nós, o tempo. Há tempo para tudo. Vejam, o tempo é uma criação de Deus. O próprio Deus, ele não está preso ao tempo. Deus é atemporal, ele não está preso ao tempo, mas ele criou o tempo para nós, os seres humanos, a humanidade, o mundo, as estações do ano, tudo é de acordo com um tempo determinado por Deus. E é exatamente isso que o pregador, autor desse livro, de Eclesiastes, Salomão, começa dizendo. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então vejam, e aí ele coloca 2 pontos. Por quê? Porque agora ele vai descrever exatamente o que ele afirma no primeiro versículo. Então, uma coisa que a gente precisa entender: tudo que vivemos aqui nesse mundo tem o seu tempo determinado. E essa é uma verdade bíblica e é uma verdade também existencial. Todo mundo sabe dessa verdade. Por exemplo, há tempo, como ele vai dizer aqui, há tempo de nascer e tempo de morrer. E aí eu pergunto, não é verdade isso? Claro que é verdade. Todos nós aqui estamos porque um dia nascemos, mas um dia também morreremos. Então a vida tem o seu ciclo de vida. O tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Essa é uma realidade profunda para o ser humano. Há tempo para tudo debaixo do céu. E esse tempo é determinado por Deus. Quando ele diz isso, irmãos, e descreve de maneira tão detalhada os diversos tempos que há, ele quer dizer que o mundo foi criado por Deus e o próprio Deus delimitou um tempo para o mundo, para as pessoas que vivem neste mundo, para os animais, para as plantas, tudo tem o seu ciclo. Quando Deus criou Adão, o colocou no jardim e disse: olha, Adão, cuida da terra, cultiva a terra. E Adão começou lá todo feliz da vida. Deus aí cria uma mulher, né, para ele, companheira idônea para ele, coloca lá no jardim, e Deus deu mandatos para Adão. O mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual. Ele tinha que cumprir esses mandatos. Mas quando Adão está pronto, preparado por Deus, e tudo determinado pelo Senhor, aí Deus dá uma ordem para Adão, para ele não comer do fruto proibido. Aí Adão vai e come do fruto proibido. Adão peca. Quando Adão peca, Adão faz o quê? Ele quebra um pacto que Deus estabeleceu com ele. Ele desobedece. E aí está toda a raça humana condenada. Ao quê? À morte. Porque Deus disse para ele que se ele comesse daquele fruto, ele morreria. E ele então, aconteceu que nesse ato de Adão, todos morrem em Adão. E aí o que é que Deus faz? Já providencia, logo após a queda de Adão, um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, que é Jesus. Então veja, por que Deus fez isso? Para assegurar a salvação de todos aqueles que ele havia escolhido antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus, quando aqui esteve, ele disse: não, nenhum vai se perder. Daqueles que vêm a mim, ninguém se perde. Então, essas situações, irmãos, elas estão exatamente de acordo com o propósito de Deus para a vida de suas criaturas. Deus criou a todos nós. Ninguém que está aqui pode dizer que foi criado aleatoriamente. Não. Você só existe porque Deus permitiu a sua existência. E a igreja está aqui neste mundo porque Deus assim o quis que ela existisse. E é interessante como o Senhor Deus o fez, todas as coisas determinadas, mesmo com um tempo determinado para elas. Mas vejam, com relação à sua palavra, o que foi que Deus disse? Vai passar os céus, vai passar a terra, porque todas essas coisas têm o seu tempo determinado, mas as minhas palavras não passarão. Então, no que diz respeito à palavra de Deus, o tempo dela é a eternidade. Olha só, a palavra de Deus é eterna. Então, a palavra de Deus também não está presa a esse tempo aqui. É tão verdade isso, que veja, nós já estamos no ano 2021 depois de Cristo. Teve todo o tempo de Adão até Jesus, foi o antes de Cristo, né? E depois vem de Cristo até agora, até a sua volta, que Jesus já veio a este mundo, foi aos céus, mas estamos aguardando a volta de Jesus, num tempo determinado por Deus. Vocês lembram que Jesus disse: o dia da minha volta está certo, Deus o Pai sabe desse dia, ninguém mais sabe. Tem aqueles curiosos, né, que gostam de dizer que vai ser tal dia. Já teve gente aí na história que inventou, que disse que o ano ia ser 2000, nós já estamos em 2021. Já teve dizendo que não ia passar desse ano. Já teve de tudo. Mas Jesus disse que o dia já está certo. Já está certo. Mas esse dia só Deus o Pai sabe. Então, por que Jesus disse assim? E por que é importante que a gente entenda isso? Mesmo sabendo, olha, há tempo de tudo, há o tempo determinado para Jesus voltar. Aproxima-se esse dia com toda certeza. Hoje está mais perto da volta de Jesus do que ontem.
A cada dia que passa, a volta de Cristo torna-se mais próxima. Isso aí ninguém é inegável. Mas só vai acontecer esse dia naquele momento, naquele tempo, naquela hora exata que Deus determinou. E isso é importante por quê? Porque, na maioria das vezes, se as pessoas, e aí vem as profecias profetadas, que se diz por aí a todo tempo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí Jesus, na sua palavra, já disse, olha, cuidado. Quando disserem, olha, o Cristo está ali, não vá. A igreja, o povo de Deus, vai reconhecer, vai saber quando de fato for a volta de Cristo. Aliás, não só a igreja, todo mundo vai saber. Porque, segundo as Escrituras, que é eterna, diz que quando Jesus estiver voltando nas nuvens, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, esse tempo já está certo. A cada dia aproxima-se. Mas como devemos viver a nossa vida? Esse tempo que sabemos aqui nesse mundo é determinado por Deus. Os dias da nossa vida, dizem a palavra, sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80, passando disso é canseira e enfado. E é mesmo. A vida que vivemos aqui, em razão da condição de pecadores que somos, faz com que o tempo que vivemos seja pesaroso. Mesmo assim, vivemos tempos de alegria. Conforme diz o texto, há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Há tempo de prantear, mas também há tempo de saltar de alegria. Então, ninguém vive o tempo profunda que não consiga sorrir, não consiga... Só assim, né? Numa condição extrema de saúde mental, pode a pessoa não ter o tempo de rir, mas só chorar, só sofrer. Há tempo de sofrer, mas também há tempo de estar livre do sofrimento. Então, há tempo para tudo. De modo que também é importante que reconheçamos, como por vezes algumas pessoas gostam de, principalmente em determinados ambientes ditos evangélicos, que crente não sofre, né, que tem que determinar. Mas há tempo para tudo, diz as Escrituras. Há tempo que o crente tem que chorar mesmo. Há tempo que o crente tem que rir. Há tempo que o crente vai ter que abraçar, mas também há tempo que ele vai ter que se afastar. Aqui, irmãos, é a determinação de Deus para a humanidade em geral. Não só para os crentes, nem para os não crentes. Mas isso aqui é o ciclo da vida de qualquer ser humano. Todo mundo nasce, quer seja crente ou não, todo mundo aqui nasceu. Todo mundo há de morrer, quer seja crente ou não, todo mundo vai morrer. Está o tempo de plantar e o tempo de arrancar também é o que se espera, né? Quem trabalha aí na lavoura, né? Os irmãos que trabalham sabem que o tempo de plantar há aquele período. Se aguarda o período certo, porque você não pode plantar nem antes, nem depois, senão você perde aquilo que vai se plantar. Então, isso é dado por Deus, o tempo de plantar, assim como também o tempo de colher o que se plantou. Tudo é dado por Deus e determinado por Ele, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, com essa condição, nós temos que entender uma coisa. O mundo que vivemos está no controle soberano de Deus. A vida que temos está debaixo do controle soberano de Deus. Tudo está debaixo do controle dele. No entanto, esse controle soberano de Deus não é como se Deus estivesse ali com um controle remoto, controlando a toda a nossa vida. Não, porque Deus nos criou homens e mulheres que agem livremente. Mas, portanto, Deus nos concedeu a responsabilidade humana. Então, você é responsável pela sua vida, pelo cuidado com ela. De modo que, se alguém dissesse assim, há tempo de nascer e tempo de morrer, eu vou morrer mesmo, aí pega, por exemplo, vai no médico,
Aí o médico diz, olha, fulano, você evite determinadas coisas. Não beba, não fume, pratique exercício, faça. Aí a pessoa, mas eu vou morrer mesmo, então eu não vou ligar para isso. Será que está certa essa atitude? Não está. Eu lembro-me, no meu ensino médio, estava estudando, aí o professor era fumante, e aí ele, fumando, e aí fumava na classe, e aí um determinado dia, ele disse assim, que foi no médico, e o médico disse, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer devagarinho, aos poucos. Aí ele, com gracejo, ainda disse assim, então, como eu não estou com pressa de morrer, eu vou continuar fumando. Veja o que é a mentalidade humana. Então, já que eu vou morrer mesmo, é devagarinho, então eu vou fumar. Talvez se o médico dissesse que ia morrer rápido, talvez ele repensasse. Então, é assim o ser humano. E é assim, e é verdade, porque, veja, todos nós aqui sabemos dessa realidade, de que há tempo de nascer, que há tempo de morrer. A gente vai pregar o Evangelho e mostra para as pessoas que haverá um dia que todos realmente morreremos. Mas haverá, depois desse dia de morte, aqui na terra, que é motivo de choro, de lamento, de sofrimento, porque é isso que a morte traz, não é? Na vida da pessoa, da família, do enlutado. No entanto, você oferece algo que não está preso a esse tempo, que a morte não pode acabar, que é a vida eterna, que está prometida na pessoa de Cristo. Quem recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador tem vida eterna. Então, veja, uma vida que não vai mais ser findada. A morte humana, comum a todos, não vai retirar de você a vida eterna se você estiver em Cristo. Então, isso vai além disso aqui que o profeta, o pregador está dizendo. Ele está falando da condição que é geral a todos. Olhe, fiquem sabendo, há tempo para tudo. Deus tem um propósito no céu, debaixo do céu, aqui na terra. Então, a família que você pertence, foi Deus quem lhe deu. Os casamentos que ocorreram, foi Deus que assim promoveu. E assim vamos vivendo a vida. A família que temos, os parentes, os familiares. Ninguém disse assim, eu queria escolher uma família diferente da minha. Não tem como. Você está na família que Deus lhe deu para viver. E aí é nessa família que você tem que aprender a lidar com as situações, com as circunstâncias, o aprender a viver, a se relacionar, é na família que se tem. Caso contrário, vai acabar acontecendo as tragédias, como acontece. Ontem mesmo, os irmãos saíram para a evangelização, e aí encontrou uma senhora chorosa e disse que o filho tinha acabado de ser morri. E aí um dos irmãos conhecia a situação, disse que eram 2 amigos, deixa eu colocar entre aspas, 2 amigos que estavam se embriagando, e aí, de repente, um estava com uma faca, foi lá, esfaqueou o outro, matou. E a mãe estava chorosa, à tarde de ontem. Que tristeza, veja. Chegou o tempo da morte daquele rapaz, mas a responsabilidade daquele que o matou, o assassinato, E aí ele tem que pagar porque fez isso, na justiça. Então, veja, tudo isso está dentro do escopo da criação de Deus. O Estado é quem pode prender alguém que tira a vida do outro, Há naqueles países que há a pena de morte até para quem comete crimes hediondos. E assim vai. A vida, o mundo está sendo levado e conduzido por homens como liderança, autoridades, políticos, de todos os naipes. Mas o que acontece? Nada vai fugir do propósito que Deus tem debaixo do céu. Porque o próprio Deus que disse isso, que há tempo para tudo, é o Deus que disse que o ser humano que Ele criou não conhece. Está perdido, é por isso que essa expressão, está perdido o homem. É o que vai continuar o texto que estamos estudando. Ele diz que o homem, ele não conhece o seu tempo determinado. O homem não conhece. Veja, ele diz assim, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga?
O homem trabalha, fica cansado, que proveito há nisso? Aí ele diz: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Os afligir. Por que Deus fez isso? Por conta da consequência do pecado. Lembram lá? O trabalho não é pecado. Trabalhar não é pecado. Trabalhar não é castigo, melhor dizendo. Mas por causa da queda, do pecado, o trabalho do homem ficou afadigado. O homem tem aflição por causa do trabalho. Mas é por causa da queda. O trabalho sempre foi prazeroso. Quando Adão pegou o jardim, todo bonito, arrumado, e Deus deu para ele cuidar, se alimentar do jardim, cultivar o jardim, ele não sentiu nenhuma fadiga. Ele não sentiu, que tanto trabalho é esse que eu vou ter agora? Não. Agora, quando ele cai, quando ele peca, aí o Senhor diz: olha, agora você vai trabalhar dobrado. Para o seu sustento, você vai trabalhar dobrado, você vai se afadigar. Você vai cansar do suor do seu rosto, você vai tirar o seu sustento, o seu pão. A terra que era cultivável, boa para se cultivar, vai começar a vir as ervas daninhas. Os matos vão começar, as ervas daninhas, a provocar um desacerto aí na produção, e você vai precisar, então, se afadigar e trabalhar mais ainda para poder obter o seu sustento. E esse foi, por isso que ele está dizendo, Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. O trabalho proveniente da queda do homem. E tudo fez Deus formoso, olha aí. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Exatamente, quando Deus criou todas as coisas, ele diz: viu Deus que tudo era bom. Está lá em Gênesis. Viu Deus que tudo era bom. Tudo formoso, tudo no seu devido tempo. Também Deus pôs a eternidade no coração do homem. Vejam, Deus pôs a eternidade no coração do homem. O que significa isso? Todo homem tem uma alma, e essa alma é eterna. Vejam, todo mundo um dia vai para a eternidade. E a eternidade, irmãos, ela tem duas vertentes. Existe a eternidade para a vida, mas existe a eternidade para a morte. Existem essas duas condições. Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por quê? Porque o homem é limitado. Mesmo você e eu, nós aqui, temos a nossa alma, mas a nossa alma também está limitada pelo próprio Deus. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. É isso mesmo. O que os homens, os seres humanos querem é viver uma vida regalada, nos prazeres da vida, que é bom, viagens, festas. Muitos acham que beber, se esbriagar, passar a noite bebendo com amigos, isso é que é prazer. Um determinado tempo, eu estava fazendo um estágio, e aí uma colega de estágio estava lá no setor, e aí eu aproveitei na época para evangelizá-la, e aí ela soltou e disse assim: não, eu disse: olha, eu falando sobre céu, sobre inferno, né? E aí alguém já tinha dito a ela que o inferno era um carnaval, era uma festa. E aí ela disse para mim: não, me disseram que o inferno é um carnaval, e como eu gosto de carnaval, eu vou para o inferno. Olha que loucura. Ela afirmou isso na maior tranquilidade. Por quê? Primeiro, não tinha fé, incrédula. E segundo, cooptada pelo inimigo das almas, que é isso, o enganador, o diabo, que engana as pessoas. Dizem: olha, que enganação. O lugar de tormento, que é o inferno, sofrimento eterno,
morte eterna, a pessoa acha que lá vai ser um carnaval. Não vai ser. É um sofrimento eterno. É uma coisa indescritível. Não tem como você imaginar. O pior sofrimento que alguém possa passar aqui, nesse mundo, não se compara ao sofrimento eterno. Por quê? Porque o sofrimento aqui deste mundo, ele tem o seu tempo de acabar. Não é isso? Por exemplo, a pessoa pode estar definhando em cima de uma cama, com dores terríveis, e aí morre. Pronto. E aí vem aquele ditado popular, que minha mãe, saudosa mãe, se dizia: com a morte se acaba tudo. Aqui, realmente, neste mundo, quando a pessoa morre, acabou aqui. Mas ela tem uma alma. E aí essa alma vai para Deus. E aí quando chega lá diante de Deus, aí ela estava sofrendo aqui, com tanta dor terrível, aí vai para Deus, aí morre sem Jesus, vai para o céu, vai para diante de Deus, para Deus de determinar o seu rumo. Aí chega lá diante de Deus, não, eu não creio em Jesus, não. Aí o Senhor, então, inferno. Sofrimento eterno. E aí a palavra de Deus vai e traz aquela figura dessa situação, lembram? Lázaro e o rico. Estava lá, o rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o céu, para o seio de Abraão. E aí estava lá, o rico olha para Jesus: Senhor, manda para Lázaro tocar um pouco assim na água e tocar aqui o dedinho para que a gente possa ter um alento desse sofrimento. E Jesus disse: não pode. Ninguém que está aqui pode ir para lá, nem também quem está lá pode vir para cá. E aí ele disse: então, manda avisar os meus irmãos lá na terra, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Jesus disse: nem que um anjo desça lá, eles vão dar ouvidos. Mas lá está Moisés e os profetas, ou seja, a pregação da palavra, do evangelho está sendo pregada. Que eles ouçam. Então, se eles ouvirem a pregação da palavra, se eles atenderem ao chamado de Deus, do Espírito de Deus, que age nos corações endurecidos pelo pecado, arrependendo-se dos seus pecados e voltando-se para Deus, serão salvos. Aí sim, estarão libertos da condenação. Não irão para o inferno, mas estarão indo para o céu. Só existe essa possibilidade. Como chegar ao céu? Só por Jesus. Porque foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus, não há caminho. Sem Jesus, não há verdade. Sem Jesus, não há vida. O que resta, então? Morte eterna. O inferno, o sofrimento eterno. Então, a pior coisa para uma alma é esta: viver a sua vida aqui, se regalando, levar a vida regalada, se alegrar com esse mundo, usufruir deste mundo de maneira equivocada, porque não é errado você usufruir do mundo que Deus criou, não é nada errado. Deus criou e nós, como crentes, devemos usufruir desse mundo criado por Deus, porque somos criaturas de Deus e mais ainda abençoados por Deus em todos os sentidos, não só fisicamente, espiritualmente também. Então o crente, ele tem que usufruir das bênçãos do Senhor. O crente precisa regozijar-se, mas o regozijo do crente é bem diferente do regozijo do ímpio. O ímpio, a alegria dele é limitada a este tempo. O ímpio acha que o viver regaladamente, para ele é o que é o máximo, porque ele não tem esperança de vida eterna. Ele não conhece Jesus, ele não sabe nada disso e nem quer saber. Ainda tem essa. Lembra lá do texto de João? Os ímpios, eles não querem saber, não, da luz. Eles querem ficar nas trevas, porque se ele vai para a luz vai arguir o seu comportamento, a sua forma de ser errada. E eles não querem ser arguidos nisso. Então o ímpio, ele se esconde nas trevas. Ele tem prazer nas trevas. Ele se regala nesse mundo caído, que está perdido.
Mas, meus irmãos, há esperança para aqueles que podem usufruir da bênção do Senhor, ainda que neste mundo, mas da melhor maneira possível, estando em Jesus. Porque aí sim, você vai estar sendo canalizado, olha, vai aproveitar a vida de maneira totalmente diferente do ímpio. Enquanto o ímpio fica lá zombando da gente, dizendo, esses crentes aí, perdendo tempo, como é que pode? O crente não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada. Já vi até alguém fazendo um meme disso na internet. O crente não pode fazer nada. Não é que não pode fazer nada. Paulo vai e diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é porque eu não vou, não posso fazer nada. Não, eu não tenho desejo daquilo. O crente não tem desejo de se esbaldar no mundão. Não tem isso, não tem prazer nas coisas deste mundo, no sentido de regalar-se, no sentido de viver para esse mundo. Não. Nós estamos no mundo, nós vivemos neste mundo, nós usufruímos das bênçãos do Senhor para nós neste mundo, mas é diferente, totalmente diferente. Porque ele diz aqui, no versículo 13, que também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Então, isso não é pecado. Você usufruir, aqui de boa comida, se vestir bem, comer bem, beber bem. Você trabalhou, usufrua do seu trabalho. Se você trabalhou e tem condições de comprar ter uma condição melhor de vida, tenha, isso não é pecado, de maneira alguma, muito pelo contrário. Essa é a verdadeira prosperidade do crente. Não é aquela coisa de ficar falando disso, de bens, daquilo. Não. Quando o crente está bem espiritualmente, as demais coisas é consequência. Se eu estou bem com Deus, bem com meu Jesus, bem com meu Senhor e Salvador, o que é que vai acontecer? Eu vou me dar bem lá no meu trabalho, na minha empresa, onde quer que eu esteja fazendo, trabalhando, e isso vai ser um bem maravilhoso, porque, olha, que maravilha, estou bem com o Senhor, o meu Criador, e eu vou louvar e glorificar Ele naquilo que eu faço, no meu trabalho. E o Senhor vai abençoando a sua igreja, e o seu povo vai crescendo, desenvolvendo na fé e também naquilo que Deus lhe deu para prosperar nesta terra. Nunca foi errado isso. Os homens de Deus, na Bíblia, eram homens riquíssimos. O próprio Salomão, o rei Salomão, foi riquíssimo. Abraão, Ló, Jó, homens riquíssimos. José, homens riquíssimos, homens da Bíblia que foram ricos. Tinham uma condição boa de vida. Mas vocês perceberam, em todos eles, nunca eles ficaram apegados àquilo? Não. Eles entendiam que aquilo que eles tinham vinha de Deus. Eles usufruíram daquilo que Deus lhe deu, mas não ficavam vivendo em prol daquilo. É diferente. Esse é o problema dos homens maus e ímpios, dos incrédulos. Eles trabalham para obter coisa, e aí vivem em prol daquilo que trabalham, mas não glorificam ao Senhor com as suas riquezas. E aí onde vem a usura, aí vem a cobiça, vem o egoísmo, vem a avareza, que são os pecados provenientes daqueles que são apegados ao dinheiro. E não é à toa que as Escrituras dizem, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Amar dinheiro é a raiz de todos os males. Só para corrigir um pouco, porque às vezes a pessoa pensa, olha, o dinheiro é a raiz do mal. Não, não é o dinheiro não, o amor a dinheiro é diferente. O que é o amor a dinheiro? É o avarento, é o apego, é aquela pessoa, que a gente utiliza na expressão popular, mão de vaca, ou de patinhas, aquele avarento, que é o apegado a dinheiro. É esse aí o problema. Não é você trabalhar, ter uma condição boa de vida, produzir, isso não é pecado, jamais, muito pelo contrário. A palavra de Deus incentiva isso. O povo de Deus sempre foi um povo trabalhador. Sempre o Senhor Deus estimulou o seu povo a trabalhar, a ser honesto, a trabalhar, a produzir para ter com que ajudar o necessitado. Está aí nas Escrituras. Então, se você, para ser generoso, veja um exemplo da igreja primitiva, O que aconteceu na igreja primitiva? Os irmãos que foram se convertendo
pegavam suas propriedades, vendiam, davam tudo para que ninguém passasse necessidade. Tamanho foi a obra do Espírito Santo no coração deles. Era assim que era feito. E esse é um princípio que a gente traz até hoje. Por que a igreja arrecada? Porque Deus precisa do dinheiro da igreja? Não. Mas a igreja, como igreja, precisa entender que esse sistema que foi trazido a nós pela própria Escritura, pelo próprio Deus, é para que a igreja não deixe de fazer o bem, não deixe de fazer aquilo que ela pode fazer, auxiliando as pessoas, né? Mantendo essa estrutura aqui para acolher as pessoas, para ouvir a palavra. Então está tudo dentro do propósito de Deus. Alguns, infelizmente, distorcem esse propósito. Alguns, infelizmente, abusam desse princípio bíblico e passam do limite, extorquindo as pessoas, né? Exagerando, dizendo, olha, você tem que dar isso, tem que dar aquilo, e campanha disso, e campanha... Não, mas o dizimar, o ofertar para o crente, a gente faz isso com prazer, com naturalidade, sem pesar, sem avareza, sem ficar aquela coisa pegada no bolso, não vou dar não. O crente não fica assim. O crente age naturalmente, porque o crente já sabe que o que ele tem vem do Senhor. Deus promoveu o bem para o crente. O crente sabe que o seu tempo de vida aqui tem um propósito determinado por Deus, que nós também já sabemos qual é o fim principal do homem, é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Então, durante a sua trajetória de vida, nós devemos entender, irmãos, que nós temos esse tempo que Deus nos deu, alguns mais, outros menos, mas o fato é, como estamos se utilizando desse tempo? Estamos desperdiçando o tempo que Deus nos deu de vida? Ou estamos aproveitando ele, de maneira que isso agrade ao Senhor? Essa é a pergunta a ser respondida, porque o texto vai dizer que não há nada de errado você, e é dom de Deus, olha, é dom de Deus, o comer, o beber, desfrutar do bem, de todo o seu trabalho. Aí ele diz, e sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Olha, tudo quanto Deus faz durará eternamente. E ele diz, e nada se lhe pode acrescentar, e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Olha, irmãos, que verdade importante esta. Esse é um pensamento bíblico importante, tão simples, não é? E, ao mesmo tempo, profundo. Olha, o que Deus fez vai durar eternamente. Porque Deus é Deus. Ninguém pode superar Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que, na sua soberania, escolheu o seu povo. E aí, esse Deus que escolheu o seu povo, criou o mundo, criou o homem lá, Adão, depois Eva, colocou no jardim, criou os animais, criou tudo que você está vendo aí, as plantas, tudo. E deu inteligência ao homem. De todas as pessoas, de todo tudo que foi criado, só o homem, Deus criou com inteligência. E a mulher também. E aí Deus disse, agora você que tem inteligência, que foi criado à imagem e semelhança de mim, né? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você agora é o responsável para cuidar disso tudo que eu lhe dou aí. Olha que responsabilidade. E diz a Escritura que o homem, Adão, colocou nome aos diversos tipos de animais que lá estavam. Olha que inteligência, que capacidade que Deus deu. Então, Ele deu essa capacidade e o homem usa. E com o passar dos anos, né, a ciência fala, né, que todo ser humano é inteligente. Claro, Deus deu inteligência para todos nós. Mas Ele diz que alguns não utilizam a inteligência que têm. Dizem que nós não usamos nem 10% da capacidade intelectual que nós temos. Imagine. Então,
se utilizar, olha que coisa, vai ser um extraordinário. Já é um desenvolvimento fantástico, né? Tem lugares aí que a gente está aqui anos-luz na nossa frente de desenvolvimento, né? Nos países desenvolvidos, na Europa, esses lugares. Tem coisa, eu lembro de um cientista cristão que acabou falecendo alguns dias, esses anos agora, Adalto Lourenço. Ele dava palestras e tal, e eu ia para os congressos, e aí eu via muito ele. E ele disse que ele trabalhou na NASA um tempo, e ele disse que enquanto na NASA tem coisas que aqui no Brasil, só chega 10 anos depois, lá já existia, há muito tempo na frente. Então é assim, irmãos, esse mundo que a gente vive. Tem coisas que vão lá na frente. Então, e o tempo vai passando e vai chegando aos poucos, num determinado lugar. Né? Quem não lembra, alguns anos atrás, alguns séculos, né, digamos assim, atrás, o que era um telefone? O telefone era um aparelho desse tamanho, era objeto de luxo, só rico tinha. Uma linha telefônica, aquele negócio todo. Hoje é um telefone desse tamanho. Nem existe mais aquele telefone fixo, ninguém quer mais. Nem existe mais. CD, todo mundo vira um CD, está aí as coleções de CD, ninguém nem tem nem aparelho mais para usar o CD. É evolução tecnológica, há tempo para tudo. E vai desenvolvendo, as coisas vão sendo substituídas, mas uma coisa é certa, tudo isso aí realmente passa. A tecnologia, a ciência, né, que diz a Bíblia, a ciência passará mesmo, mas há coisas que não passam. A palavra de Deus, ela não passará. A outra coisa que não passa, a eternidade, ela não passa. Como o nome já está dizendo, é eterna. Então, que você não fique preso apenas a esta vida. O pregador relatou, olhe, há tempo para tudo. Nesta vida, há tempo para tudo. Quer seja crente ou não, todo mundo aqui nasceu, todo mundo vai morrer. Quer seja crente ou não, todo mundo adoece, todo mundo pode ser curado. Mas uma coisa é certa, o propósito de Deus para a salvação, esse é para a eternidade. O tempo vai passar, mas você não pode deixar se passar por isso. Você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Esse é o tempo. Aí vem a Escritura e diz, hoje, olha como ela fala, hoje é o tempo aceitável. Então, para Deus é sempre presente. A necessidade de uma alma é sempre no tempo presente. A alma que precisa de salvação, ela precisa receber Jesus. Se é hoje, é hoje. Olha como o salmista diz lá no Salmo 95, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Então, esse é o tempo que o Senhor diz, o tempo aceitável, é esse momento, esse tempo em que Deus favorece o ser humano pecador ouvir a pregação do Evangelho e crer para ser salvo. Esse é o tempo aceitável. Se a pessoa ouvir o Evangelho, saber dessa verdade e não aceitar, aquele tempo passou por ele. Ele não aceitou. Possa ser que o tempo dele possa ser outro. Eu não sei, Deus é quem sabe. Mas se você está tendo a oportunidade de hoje ouvir a palavra de Deus dizendo que há tempo para tudo, há tempo também para se crer, há tempo para se receber a Cristo, há tempo para ser salvo, há tempo para viver uma vida que já está garantida para a eternidade. Mesmo que você viva aqui 100, 90, 80, 70 anos, conforme diz a Escritura, diz que o homem pode chegar até 120 anos, alguns raramente aí conseguem, né? Mas com muita dificuldade. Mas que esse tempo aqui lhe sirva como uma oportunidade de você, durante a sua trajetória de vida, encontrar-se com Jesus. Porque é realmente lamentável
com a situação de uma pessoa, como hoje mesmo tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, que ele disse assim, olha que situação dele, ele disse assim, olha, eu já fui da igreja presbiteriana, na minha juventude, aliás, ele disse, meu pai era um pastor assembleiano. Pois, aí eu pensei, olha, então ele é crente. Ele disse, meu pai era pastor assembleiano, eu frequentei a igreja presbiteriana em Salvador, né, até disse o nome do pastor que era nosso, que já faleceu, Edésio Schecker, muito conhecido, da igreja nossa, IPB, foi até presidente da igreja. Eu estava na igreja lá, em 1971, ele era o pastor e eu fui lá, segundo ele, presidiu a mocidade da igreja, vejam só. E depois, disse que deixou a IPB, foi parar na Congregação Cristã do Brasil. Esse senhor, hoje, 79 anos, não está em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Aí eu conversei com ele um pouco e disse, ele disse, mas eu não abandono a Bíblia. Eu digo, bom caminho. Aí disse, seu fulano, olha, eu só digo uma coisa para o senhor, só existe um caminho, né? O senhor já sabe, é só Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Então, se o senhor crê nisso e crê nele, é certo que o senhor vai estar lá, na glória eterna, na vida eterna. E ele ficou pensativo assim, porque 2 casamentos que teve na vida, casou com mulheres não cristãs, consequentemente não prosseguiu, não desenvolveu na fé, retroagiu e piorou. Aí as mulheres extremamente católicas, e ele sofrendo ali, ele disse, olha, eu respeito, eu gosto de todos, não sei o quê, aquela situação, eu digo, meu Deus, olha, o homem perdeu até a convicção, né? Ele não tem mais nem a convicção do que aprendeu, do que viveu, mas lá no seu interior tem a semente, está lá, viveu, conviveu, entrou numa igreja, aprendeu. Aí eu me lembrei de Hebreus, lá de Hebreus 6, aqueles que experimentaram, né? Experimentaram da graça de Deus, do Espírito de Deus e abandonaram, apostatou. A palavra de Deus diz, infelizmente, quem assim age não tem mais como recuperar de novo, porque rejeitou, ou seja, o tempo passou. Aí ele chega, está na velhice e naquele semblante triste, de ter toda essa trajetória, pai pastor, ter vivido na igreja, e saído para uma seita, depois, hoje não é mais nenhuma. Que situação! Que Deus tenha misericórdia, né, dele, que a semente do Evangelho, que certamente está lá, possa germinar. Aí eu digo, está lá ele, 79 anos, enquanto estiver nesse tempo de vida, é o tempo aceitável. Eu não sei como ele vai reagir depois da nossa conversa hoje. De repente ele pode lá repensar, né, lá no seu íntimo, e voltar-se diante de Deus e quebrantar-se, arrepender-se dessa vida, desse período que ele se afastou e buscar, né, e voltar a Cristo, e voltar à igreja, e congregar, e sentir aquele gozo e essa alegria maravilhosa que é ser crente. Mas vejam, eu só estou contando esse exemplo, irmãos, para vocês entenderem que não é simples, não é fácil, é difícil. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso, diz Jeremias, é corrompido. Então, se vacilar, realmente é engolido. A palavra de Deus adverte seriamente, cuidado, o diabo ele anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Vigie, ore. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Vivemos nesse mundo, há tempo para tudo. Você tem tempo de brincar, mas tem tempo também de cultuar a Deus. Tem um tempo de passear, mas tem um tempo também de compromisso com as coisas de Deus. Tudo isso está dito nas Escrituras. A palavra de Deus, só para concluir, diz assim, olhe, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, passear, curtir, usufruir, vos serão acrescentadas. Por quê? Porque não é pecado, não. Passear, usufruir Não é, não, nunca foi. O problema é quando a pessoa vai viver isso tudo e esquece de Deus.
E aí o tempo vai passando, e a pessoa vai esquecendo de Deus, vai para longe, vai para longe. E aí a situação espiritual daquela pessoa vai se tornando ruim. Porque se a pessoa vai terminando os seus dias aqui nessa terra, o tempo passando, e ela não está na presença de Deus, só resta uma coisa ruim para ela, que é a condenação eterna. Mas se ela, na trajetória de vida, arrepender-se, buscar o Senhor, voltar-se para Deus, se regozijar com o Senhor, vai restar para ela a vida eterna. E que nós, irmãos, então, diante dessas duas condições que a vida nos traz, possamos buscar o viver, esse tempo que temos aqui neste mundo, na presença do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida, que nós entendamos, irmãos, que esse tempo que Deus nos deu deve ser aproveitoso para nós e para tudo aquilo que fazemos para Ele. Aproveite o tempo de sua vida, mas para glorificar a Deus. Faça tudo o que estiver a fazer no intuito de glorificar o Senhor, porque Ele é o autor da vida, Ele é aquele que promoveu a salvação do seu povo, Ele que escolheu você e há de conduzi-lo até a eternidade. É assim que o Senhor nos promete, e que nós possamos aprender disso, para que não tenhamos uma vida aqui frustrada, para que não caiamos no desânimo, porque se você viver em prol desta vida, é canseira e enfado. Mas se você mesmo se cansando, estiver com Jesus, você vai dizer, realmente, a aflição veio, mas eu tenho bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Foi isso que ele disse. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Esteja em Jesus. Ele é o Consolador, Ele é o Senhor, Ele é aquele que dá força para que prossigamos neste mundo, contando o tempo, como Ele diz, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Foi o que disse o salmista. Que possamos também viver assim, irmãos, a contar os dias, sabiamente, na presença do Senhor. E vivendo assim, vamos entender o tempo que estamos vivendo, atentos ao que está acontecendo, e assim vislumbrando a glória do Senhor, a eternidade que já está preparada para todos aqueles que o amam. Vamos orar. Ó Deus eterno, bendito Senhor, nós louvamos o Senhor, ó Pai, e agradecemos por esta noite em que aqui meditamos na Tua Palavra, a respeito dessa questão de que há tempo para tudo, mas que há principalmente o tempo para vivermos na presença do Senhor. Que o nosso coração esteja sempre desejoso de estar reunido no templo para adorá-lo, para fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Um tempo tão precioso para nós, e muitos até não têm considerado, muitos até têm abandonado, mas que o Senhor Deus use de misericórdia, que o Senhor Deus traga todos aqueles que lhe pertencem a congregar conosco, os que já estão, ó Deus, se fortaleçam, se animem para honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Diante das dificuldades, ó Deus, deste mundo, precisamos de Ti, Senhor. A nossa dependência é total do Senhor, para que assim, descansando em Ti, possamos obter tudo o que é necessário para a nossa vida. E que assim, ó Deus, aprendamos na humildade, aprendamos, ó Deus, a santidade de vida, a fazer aquilo que é do Teu agrado. E assim vivendo, ó Deus, vamos saber aproveitar bem o tempo que o Senhor tem nos dado aqui, seja ele qual for, de longas datas, de início de vida, mas que principalmente todos eles sejam vividos na Tua presença. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.